Olá, turma! Vamos dar continuidade à aula sobre clima e bioma, né? Então, vamos continuar a partir dos fenômenos atmosféricos. Então, esses fenômenos atmosféricos é aquilo que nós conseguimos observar na atmosfera terrestre. Um deles, granizo, água na atmosfera no estado físico sólido. A neve, a água na atmosfera em estado físico sólido. Orvalho e geada. Orvalho e geada é a água na atmosfera no estado físico gasoso, que quando baixa a temperatura durante a madrugada, esse gás passa para o estado físico líquido, mas as gotículas são muito pequenas, não teve saturação. Lembra lá da saturação da água na sua quantidade máxima na atmosfera? Não chegou na quantidade máxima, mas a temperatura baixou para passar de gasoso para líquido, orvalho e geada. Quando essa temperatura baixa para passar de gasoso para líquido e chega na saturação, nós temos o fenômeno chuva. Existem três tipos de chuva: chuva orográfica e chuva frontal, e a chuva convectiva. Então vamos à chuva orográfica. Orográfica é quando eu tenho um relevo. Então o relevo ele vai ser barreira física, vai impedir a passagem da massa de ar úmida. Então aqui, alta pressão atmosférica, aqui baixa pressão atmosférica. Então o vento é da alta pressão para a baixa pressão. Então quando essa massa de ar úmida e quente, ela vai bater no relevo, vai colidir com o relevo e vai começar a subir. Por quê? Porque ela está sendo empurrada. Então ela vai subir. Começa a subir, ela perde temperatura. Chuva. Aí ela chove a barlavento e quando passa para o outro lado, ela passa seca, porque a água já caiu aqui. A sotavento, sem chuva. Olha a diferença de vegetação com chuva e vegetação sem chuva. Aí temos aqui o caso do Nordeste brasileiro. Litoral do Nordeste, Mata Atlântica. Interior do Nordeste, Caatinga, sertão. Temos também o caso da chuva frontal. Então, a chuva frontal é aquela chuva provocada pela frente fria, pela massa polar atlântica. Então, ela traz ar frio que vai colidir com ar quente. Chuva. A temperatura ela vai ser mais baixa. Por quê? Porque o ar frio ele é mais denso, então ele vem perto da superfície, enquanto o ar quente ele está em camadas mais elevadas da atmosfera. E a chuva convectiva. A chuva convectiva é aquela chuva de verão, um calor enorme durante o dia, muito calor, vapor de água. Esse vapor sobe, baixa pressão e vai ficar frio. Lembra da altitude? Aumenta a altitude, diminui temperatura. Ficou frio, ele condensa. O que é condensar? Ele vai passar de vapor para líquido. Vai precipitar quando chegar a 100% de água relativa no ar. Ponto de saturação. E
essas massas de ar, né, que provocam as chuvas, que provocam as mudanças de temperatura ou as constantes de temperatura, existem 5 massas de ar que atuam sobre o território brasileiro. Então, essas massas de ar que atuam sobre o território brasileiro, elas guardam as características de origem da onde elas surgem, temperatura, umidade, e vão se deslocar por diferença de pressão atmosférica e movimento de rotação da Terra. Então, as massas de ar que atuam sobre o território brasileiro são a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica, a única massa de ar fria que atua no território brasileiro. As outras 4 são massas de ar quente. No Brasil, há 6 tipos climáticos. Esses são tropical, clima tropical, tropical de altitude, relevo. Aí esse clima ele está associado ao planalto. Elevação é alto, por conta do relevo, vai ser um tipo diferente de clima, mas ele é tropical, porque ele está na zona climática tropical. Tem o tropical atlântico. Esse é o tropical atlântico, é o do litoral. Aí eu vou lembrar, tropical atlântico, Oceano Atlântico, aonde está? No litoral. O Rio de Janeiro está nesse clima. Então, qual é o tipo de clima que predomina no estado do Rio de Janeiro? Clima tropical atlântico. Tem o clima equatorial, o da floresta amazônica. O clima subtropical, que é o clima que predomina na região sul do Brasil. E o clima semiárido, é o clima do sertão. Então, esse clima do sertão é o clima que corresponde à Caatinga. Então, a Caatinga é o bioma do sertão brasileiro. O que é o bioma? O bioma é um termo utilizado para identificar um conjunto de vida vegetal e animal. Então, cada clima brasileiro que vocês encontraram ali, eu vou encontrar um bioma correspondente. Por quê? Porque o clima ele favorece formas de vidas, que são características daquela temperatura, da quantidade de água disponível, da pressão atmosférica. Então, o clima vai determinar a forma de vida, ou melhor, as formas de vida. Então, vocês já leram no texto as diferentes formas de vidas que existem em cada bioma brasileiro. Então, tem lá quantas formas da fauna, quantas formas da flora. Então, é a variedade de vida que é determinada pelo clima. Então, os biomas brasileiros são Amazônia, que está relacionada ao clima equatorial, Cerrado, que está relacionado ao clima tropical, Caatinga, que está relacionado ao clima semiárido, Mata Atlântica, que está relacionada ao clima tropical atlântico, o Rio de Janeiro, ele tem, aqui está localizado o estado do Rio de Janeiro. Então, qual é o bioma predominante no estado do Rio de Janeiro? Mata Atlântica.
Pampa, que é o bioma que está relacionado ao clima subtropical, e o Pantanal, que ele está relacionado ao clima tropical. Então terminamos por aqui e vocês vão responder as atividades propostas no Google Formulário que será disponibilizado para vocês.